Os micro e pequenos empreendedores são fundamentais na economia do país. Em 2016, as empresas vinculadas ao Simples Nacional faturaram cerca de 815 bilhões de reais e arrecadaram mais de 70 bilhões em impostos. Mas muitos destes empreendimentos têm uma vida curta, seja pela falta de planejamento ou pelo alto custo de manter o negócio, que envolve, por exemplo, o pagamento de impostos. Um programa lançado pelo governo federal quer mudar esta história e incentivar o crescimento das micro e pequenas empresas. E este é o tema do nosso programa, que está começando. O programa Artigo 5º de hoje vai falar sobre as mudanças no Simples Nacional. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E para falar sobre o Simples Nacional, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Beatriz Sena, que é mestre em Direito e Estado, e também o advogado Luiz Felipe Dutra, especialista em Direito Empresarial. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Luiz Felipe, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como é que funciona o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário que foi criado para favorecer e dar um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Ela tem o objetivo de incentivar a formalização dessas empresas, aumentar a arrecadação de impostos, inclusive, por meio do incentivo que essas empresas vão ter de entrar no mercado. Doutora Beatriz, e é diferente o Super Simples do Simples Nacional? Não, na verdade são termos utilizados para indicar o mesmo regime jurídico dos microempreendedores, microempresas e pequenas empresas. Durante um tempo, esse termo ainda foi utilizado quando havia um regime simplificado apenas no âmbito federal. Mas hoje em dia, existe esse sistema unificado para União, Estados e municípios. Super Simples, como popularmente chamado, ou Simples Nacional. Tanto faz. Tanto faz. E as micro e pequenas empresas movimentam a economia do país e agora vão ter um incentivo maior para crescer. Mudanças na legislação que regulamenta o Simples Nacional vão aumentar o limite de faturamento, incluir novos setores e melhorar o prazo de renegociação de dívidas. Pequenos no tamanho, eles são grandes quando a gente pensa na movimentação da economia. As micro e pequenas empresas representam 95% das pessoas jurídicas do país e até 27% do produto interno bruto. Também são responsáveis por mais da metade dos empregos formais. E o setor está sendo estimulado a crescer. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República no final do ano passado implementa uma série de medidas que entram em vigor em 2018. A principal novidade é a alteração do limite de 3,6 milhões de reais em faturamento anual para que uma micro e pequena empresa saia do Simples. Antes de cair no mundo complicado dos impostos, essas empresas com faturamento de até 4,8 milhões terão uma faixa de transição. Mudanças também para quem é microempreendedor individual. O limite de faturamento vai passar de 60 para 81 mil reais. O programa também altera o enquadramento de vários setores e disciplina o pagamento de dívidas para os participantes. Micro e pequenas empresas vão ter ampliação no prazo de parcelamento de débitos tributários de 60 para 120 meses. Esta última mudança é a única que já entrou em vigor. Bom, primeiro eu gostaria de saber de vocês qual o impacto que se espera com essas mudanças, doutora Beatriz. A expectativa é que mais empresas possam aderir ao Simples, usufruindo um sistema legal, de fiscalização, de tributação mais acessível, como o próprio nome diz, mais simplificado. Não obstante, tem havido, em algumas hipóteses, um pequeno aumento de tributação, se espera que todas essas mudanças possam facilitar a vida do pequeno empreendedor. O senhor, doutor Luiz Felipe. Flávia, eu entendo que o programa Simples e o Crescer Sem Medo foi de extrema importância e certamente isso vai ajudar o país a se desenvolver. Mas há críticas também ao que foi feito no programa Crescer Sem Medo. Eu acho que poderia ter sido colocado, por exemplo, um teto mais alto. Se pararmos para pensar, a última atualização do teto foi, se não me engano, em 2012. Então a gente tem 2011 ou 2012. Então nós temos aqui hoje um teto que não corresponde sequer à inflação do período até 2017, né? Até 2018, quando começaram a entrar em vigor. Então o ideal seria que a gente tivesse um teto próximo do que foi no projeto inicial
do projeto de lei complementar, que era na casa de 7 milhões. E a gente tem hoje 4,8 milhões. Então, eu entendo que se a gente tivesse um aumento significativo no teto, a gente poderia atrair ainda mais empresas, como a doutora Beatriz colocou, atrair ainda mais empresas para o sistema e incentivar o crescimento da economia no momento que é extremamente necessário. Agora, a gente sabe que a mortalidade dessas empresas também é muito alta. Qual é o principal problema aí? É a falta de planejamento, é a burocracia, doutor Luiz Felipe? Eu entendo que é um pouco de cada. São vários os fatores. A gente tem uma população com um nível educacional baixo, então quando essa população tenta empreender, ela também tem um nível educacional baixo para empreender, ela não tem noções de administração, enfim, mas isso seria superado se a gente tivesse um país que desse incentivos de qualidade. Então, um país que a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, tem uma pesquisa da PwC, salvo engano, de 2011, que diz que o empresário brasileiro gasta 2.600 horas só para pagar impostos por ano, só para pagar impostos. Então, a gente tem um nível de dificuldade muito grande, a burocracia muito grande no país. Isso faz com que a gente empurre pessoas para a informalidade ou para o desemprego, enfim, complica um pouco para o mercado. Doutora Beatriz, doutor Luiz Felipe falou aqui da falta de incentivo. A senhora acha que é preciso também investir na capacitação dos empreendedores para evitar justamente isso, de abrir um negócio sem se planejar? Isso pode ajudar também, além dessas mudanças? Com certeza, ajuda bastante. O conhecimento de noções básicas de administração, de finanças, é muito importante para o sucesso de um negócio. Doutora Beatriz, outro problema que as empresas têm é a falta de capital para investir. Esse programa prevê a criação da empresa simples de crédito. Isso pode ajudar, já que essa empresa vai oferecer empréstimos a juros mais baixos? Com certeza. Essas empresas, elas vão oferecer o que nós chamamos de microcrédito. São empréstimos de pequeno valor, com menor burocracia. Muitos pequenos empreendedores não têm acesso a crédito, indispensável para começar o seu negócio ou para ter um capital de giro. Essas empresas, elas poderão suprir essa lacuna no mercado, oferecendo empréstimos de baixos valores, com menor burocracia, esperamos com juros menores também, e muito mais acessíveis para essas pessoas que querem começar a empreender. E a figura do investidor anjo, doutor Luiz Felipe, ela é importante também porque ela na prática ela já existe no caso das startups e agora vai ser regulamentada com esse programa. Pode ajudar também a injetar capital nesses negócios? Ela é importantíssima. A figura do investidor anjo, que é muito conhecida em países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos é muito conhecida a figura do investidor anjo. No Brasil ela começou ainda, era um grupo incipiente que estava fazendo investimentos em pequenas empresas, principalmente ligadas à inovação, por isso que é muito conhecido no meio das startups. Quando a gente legaliza isso, quando nós colocamos isso na lei, a gente traz uma certa tranquilidade para o investidor anjo. Isso incentiva o investimento nessas empresas, nessas micro e pequenas empresas que trabalham com inovação, tecnologia. Então, eu entendo que o fato de termos agora na lei certinho como deve funcionar o investimento, quanto tempo o investimento deve ficar na empresa, quando ele pode ser retirado, isso vai facilitar bastante para as startups conseguirem novos investidores e para os investidores se sentirem mais tranquilos de injetarem dinheiro nessas empresas iniciantes, principalmente porque o investidor anjo não vai ter agora o risco da responsabilização por débitos da empresa. Ele não entra como um sócio nessa empresa, ele entra como um investidor. Então é feito um contrato de participação entre o investidor anjo e essa empresa na qual ele está fazendo investimento, efetivando o investimento, e ele só vai converter isso em participação societária num evento de liquidez lá na frente. Significa na eventual venda dessa startup para um grupo controlador, enfim, ele pode converter em cotas e então ter o ganho dele nessa transição. Nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O que acontece se o empresário é do Simples Nacional e ultrapassa o faturamento previsto? Doutora Beatriz. Ele é excluído do Simples se ele ultrapassa o limite máximo. Ultrapassando os limites intermediários, as alíquotas de tributação vão aumentando progressivamente. Existe um prazo para ela ser excluída do Simples? Quando o desenquadramento é feito a pedido, ele começa a vigorar a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, do ano seguinte. Quando se ultrapassa o faturamento ou se o empresário, o microempreendedor, se enquadra em uma das hipóteses legais,
essa exclusão passa a vigorar a partir do mês seguinte do momento que se ultrapassa. Se por acaso se verifica que ele não cumpriu, não ultrapassou logo no primeiro ano aquele limite máximo de faturamento da empresa, aí os efeitos vão retroagir ao início do funcionamento da empresa. Tem que ter muito cuidado, então. Muito cuidado. E se, por exemplo, ele volta a reduzir o faturamento, ele pode ser reenquadrado no Simples ou aí tem que abrir um novo processo? Como é que funciona na prática? Ele pode voltar a ser enquadrado no Simples em um outro momento. Doutor Luiz Felipe, como a gente viu na reportagem, para quem faturar entre 3,6 milhões a 4,8 milhões, vai existir uma faixa de transição a partir de 2018. Como é que isso vai funcionar na prática? A gente teria uma faixa de transição que seria menos dolorosa para esse empresário na hora dele ser desenquadrado desse regime e passar para o lucro presumido ou lucro real, que são regimes mais custosos, em tese, do que o Simples. Nessa faixa de transição, ele vai recolher os tributos dele normalmente, numa guia única, exceto ICMS e ISS, que a partir dos 3 milhões e 600 vão ser recolhidos diretamente para estados e municípios. Aí nós temos o Distrito Federal. E nós temos, então, um pequeno problema. O que era para ser simples deixou de ser tão simples. Então, agora você criou mais um custo operacional para o empresário, que vai ter que pagar a guia federal e a guia estadual e a guia municipal, a depender do serviço ou produto vendido. Mas tudo isso só a partir de 2018, Só né? a partir de 2018. E o que fazer quando você não dá conta de pagar as dívidas? Como funciona a renegociação? Nós temos uma dúvida sobre isso, vamos ver. A renegociação de dívidas com o governo é diferente para quem é do Simples Nacional? Doutora Beatriz, é diferente? É diferente. A Lei Complementar 155 de 2016 estabeleceu condições diferentes, um maior parcelamento para renegociação de dívidas das micro e pequenas empresas. Então tem um tratamento adequado ao tamanho, né? Exatamente. Doutor Luiz Felipe, como o empresário pode usar esse tempo maior para a renegociação das dívidas que já está em vigor, sem se complicar, ainda mais sem ficar apenas adiando o que tem que pagar? Planejamento é essencial. Não adianta você prorrogar a dívida e continuar se endividando. O ideal é que você prorrogue o pagamento disso. Agora você tem o prazo de 120 meses, mas você tem que se organizar para não deixar a bagunça tomar conta, né? As finanças têm que estar em dia. Uma sugestão seria procurar, por exemplo, o Sebrae. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje a gente conversa sobre o Simples Nacional. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Luiz Felipe Dutra, especialista em Direito Empresarial, e também a advogada Beatriz Sena, que é mestre em Direito e Estado. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Qualquer tipo de empresa pode aderir ao Simples Nacional? Doutor Luiz Felipe. As micro e pequenas empresas podem. Quais são os conceitos, as definições para micro e pequenas empresas? Quem tem faturamento até R$360 mil é considerado uma microempresa. Quem tem um faturamento de 360 mil a 4 milhões e 800 agora é considerado uma pequena empresa. Há algumas situações em que você não pode se enquadrar no Simples Nacional. Seria o caso quando você, por exemplo, tem participação societária de uma outra pessoa jurídica ou quando você participa de uma outra pessoa jurídica. Em algumas situações seria até possível com soma de faturamento. Quando você tem sócios, por exemplo, que têm participação societária em outras empresas que também fazem parte do Simples. Então, tudo tem que ser analisado com muita calma para não correr o risco de você tentar se enquadrar e logo depois ser desenquadrado. Doutora Beatriz, o programa também prevê a inserção de novos setores. Quem é que vai poder aderir ao Simples Nacional a partir de 2018? Diversos setores foram enquadrados. Os setores que chamam mais atenção são os setores de consultoria e fabricação de bebidas artesanais, dentre outros. Na medida em que o Simples Nacional facilita a administração interna, o pagamento de tributos, torna-se mais fácil que essas empresas possam ser criadas, administradas e progredirem. Doutor Luiz Felipe, como é que fica em relação às franquias? Elas podem aderir ao Simples? Perfeitamente. Um franqueado pode atender, pode fazer parte do Simples sem nenhum problema. A gente tem algumas considerações no franqueador e a gente tem considerações quando você tem mais de uma empresa franqueada participante do Simples, por exemplo. E como é que funciona nesses casos? Aí é muito específico? É bastante específico, mas quando você tem uma empresa que já participa do Simples, você é sócio dessa empresa e você vai entrar em uma outra empresa ou criar uma nova franquia, por exemplo, que também está no Simples, os faturamentos vão se somar se você tiver mais de 10% de participação nas duas empresas. E além do faturamento e do tipo de serviço oferecido, existem outros requisitos para aderir ao Simples Nacional?
Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Existe número limite de funcionários para a empresa que participa do Simples Nacional? Doutora Beatriz, existe esse requisito? Não, não existe. Não existe um número limite para que micro e pequenas empresas possam aderir ao Simples. É relacionado, então, ao faturamento, basicamente? Isso. Para o microempresário individual é que há um limite. A partir de 2018, ele não poderá ter empregados. E você? Como vê a diferença de impostos para quem é micro ou pequeno empresário? Acha que isso ajuda a economia do país? Vamos conferir as opiniões. São muito altos os impostos, né? Então, tipo assim, tem muitos empreendedores que acabam fechando seu negócio porque não dá conta. Muito imposto. Eles não podem ser taxados da mesma forma que qualquer outro empresário que vai criar um negócio hoje precisa ser. Então, acho que o governo tem que olhar por esse lado e facilitar a vida para quem quer empreender. Melhoraria bastante, né? Até principalmente no retorno do imposto, né? Evitaria aí a questão de o pessoal não pagar, atrasar, a questão da mão de obra também facilitaria para as contratações. A empresa poderia crescer mais, né? Pagando menos impostos e teria mais emprego para todo mundo, seria legal. Abririam novas empresas, gerariam novos empregos, entendeu? E eu creio que melhoraria para o Brasil. Na visão de vocês, é isso mesmo? Melhorando para as micro e pequenas empresas, melhora para o país como um todo? Doutor Luiz Felipe. Não há a menor dúvida. Nós temos um cenário em que as pequenas empresas e microempresas representam 95% das empresas formais no país. Geram metade dos empregos formais do país. Representam quase 30% do PIB. Não há a menor dúvida que quanto mais a gente incentivar empresas a entrarem no mercado, melhor vai ser para o país. Vamos gerar mais empregos, vamos gerar maior arrecadação de tributos. Isso vai melhorar a economia, porque vai aumentar o consumo, porque a população vai ter mais disponibilidade financeira. Então, não há a menor dúvida de que incentivar empresas a entrarem no Simples, empresas que antes não entrariam no mercado, não seriam constituídas, incentivá-las a entrar no mercado é bom para todo mundo. O senhor falou que incentivar a entrar no mercado. Doutora Beatriz, isso vai fortalecer aí a formalização e, consequentemente, também a arrecadação de mais impostos? Sim, acreditamos que sim, que o Simples ele vem ajudar a formalização das micro e pequenas empresas. Agora, é muito importante registrar que o Simples não é bom para toda micro e pequena empresa. É muito importante, antes de fazer a opção por esse regime tributário, consultar um advogado e um contador, porque em alguns casos, especialmente a partir de 2018, será mais vantajoso do ponto de vista econômico, do ponto de vista tributário, permanecer, por exemplo, no regime de lucro presumido, que é o regime, entre aspas, normal das empresas. Então, é o regime do Simples, ele vem realmente a facilitar, ele faz jus ao nome, simplifica a relação das empresas com o Estado, mas há exceções, é bom se precaver e fazer uma consulta, especialmente para aquelas empresas com faturamento um pouco maior, acima de R$180 mil. Isso ao ano? Ao ano. Agora, para a gente que é leigo na história, acha sempre que o Simples é vantajoso, porque vai pagar um imposto único, vai ter menos burocracia. Por que a senhora acha que não vale para todo mundo? Vai haver aí uma mudança na alíquota de tributação? Sim, vai haver uma mudança de alíquota na tributação. A tributação ela vai mudar a forma de cálculo, as alíquotas vão ser modificadas e para determinadas empresas com determinados perfis, isso varia não só com relação a determinadas categorias, mas também caso a caso, a tributação Simples vai ficar um pouco superior ao regime de lucro presumido. Então, é muito importante se atentar a isso. E hoje, como é que funciona isso, doutor Luiz Felipe? As empresas pagam imposto de acordo com o faturamento delas, mesmo dentro dessa faixa? Conforme o faturamento de cada uma dessas empresas, existe uma alíquota pré-determinada no Simples para que você pague os impostos. O que a doutora Beatriz está colocando é que a partir de 2018 vai entrar um novo fator nesse que vai complicar um pouquinho a situação. Por isso é importante procurar um contador também, além de um advogado, que vai ser uma parcela a deduzir. Isso houve um aumento na alíquota, um aumento nominal no percentual da alíquota e você tem uma parcela a ser deduzida nesse cálculo. Então o cálculo ficou mais complexo. Por isso que não basta agora você pensar quanto eu faturei nos últimos 12 meses, multiplicar por uma alíquota X e pronto, eu já sei quanto eu vou pagar. Não é bem assim. De uma maneira geral, quanto mais empregados a empresa tiver, menor
ou pelo menos mais leve, será a tributação. Mas essa é uma regra geral, não se aplica a todos. Sempre é importante consultar um advogado e um contador. E no caso dos microempreendedores individuais, que a gente já falou aqui que vai ter a mudança, que eles não vão ter mais funcionários. Mas, de resto, é benéfico esse aumento? Era uma coisa necessária ter esse aumento aí do faturamento? Porque uma parcela muito grande tem optado por essa categoria, né? Por esse tipo de empresa. Eu acho extremamente benéfico, considerando principalmente que os microempreendedores individuais são provavelmente a parcela da sociedade que tem maior número de informais, né? Então você tem muitas pessoas que trabalham hoje em situação informal que poderiam se enquadrar em microempreendedor individual. Algumas agora com o aumento vão poder entrar nessa categoria porque não entravam antes porque superavam esse faturamento. Outras que estão nesse limite agora vão poder continuar nessa situação de microempreendedor individual porque houve um aumento do limite. Então, é extremamente benéfico. Bom, para encerrar o programa, eu gostaria de saber como vocês avaliam essas mudanças e o que mais pode ser feito para poder incentivar ainda mais o crescimento desse setor que é tão importante na nossa economia. Doutora Beatriz. É necessário avançar ainda mais no sentido de simplificar o cumprimento das obrigações burocráticas, especialmente aquelas a cargo dos micro e pequenos empresários. O tempo gasto com as obrigações de caráter burocrático ainda é muito elevado no Brasil e as dificuldades para manter uma empresa, para abrir uma empresa, ainda são muito significativas. Ainda precisamos avançar muito nesse sentido. Mas nos conforta ver que, ainda que não da maneira ideal, o poder público tem conseguido avançar no sentido de acolher ainda mais empresas nesse regime simplificado. A senhora falou aí da dificuldade do tempo que se leva para poder abrir ou fechar uma empresa. Ainda é muito alto esse tempo? Ainda é, bastante. Varia de estado a estado, mas ainda é muito significativo. Eu acredito que na média ainda se deva levar cerca de 6 meses para abrir uma empresa, regularizar uma empresa. Enquanto isso, a pessoa deixa de estar recolhendo os impostos, fazendo tudo certinho, né? Exatamente. E para o senhor, doutor Luiz Felipe, como essas mudanças são vistas? Eu entendo que toda mudança que leve em consideração as palavras favorecer e diferenciar o regime do simples, ou para as micro e pequenas empresas, é benéfico. Mas estamos muito longe de alcançarmos aquilo que seria o ideal. Por exemplo, uma questão que é extremamente relevante e não foi muito bem pensado nessa alteração que nós tivemos recentemente foi... Nós precisamos pensar numa forma de fazer com que a transição do simples para o lucro presumido ou lucro real seja suave. Isso ainda não foi feito. E quando a gente não pensa nisso, o que acontece é o que nós vemos acontecendo nos últimos anos no Brasil, que as empresas param de crescer. Elas usam o simples até o seu limite. Quando elas veem que elas vão ultrapassar o limite, elas literalmente fecham as portas da empresa por 1 mês ou 2 e seguram para não ultrapassarem o limite do faturamento. Ou fecham para balanço, ou fecham para reforma. Para não sair dessa faixa. Tem as pessoas que cometem as fraudes, então nós precisamos pensar numa forma de transição suave. Isso não foi bem considerado nessa alteração agora, recente, e nós precisamos pensar numa forma de fazer isso no curto prazo. Senão a gente vai impedir o país de crescer. As empresas vão continuar sendo pequenas e elas querem se tornar médias em certo ponto. Toda melhoria é bem-vinda, né? Claro. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Luiz Felipe, doutora Beatriz, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e todos os esclarecimentos dados. Eu agradeço também a sua companhia. Quer rever os nossos programas? Acesse tvjustiça.jus.br. E para nos apresentar uma sugestão de tema, é só enviar para artigo5@stf.jus.br. A cada semana tem um novo artigo 5º para você, porque aqui na TV Justiça, cidadania é essencial.